dia a todos, tudo bem? Bom dia a você que está conosco nessa live agora domingo pela manhã, dia de Santa Ceia. Deus possa nos abençoar, falar comigo, falar com você, falar aos nossos corações. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos passar alguns instantes orando, falando com Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nesta manhã, necessitados do Senhor. Como nós precisamos do Senhor. Pai Santo, parece-nos que quanto mais vivemos e temos mais idade, nos parece, ó Deus, pelo menos é o sentimento que vem para dentro de mim, que quanto mais tempo passo diante do Senhor, quanto mais vivo, Senhor, aqui, e a idade chega, parece que menor é o sentimento, a gente se sente menor, mais pequeno, muito mais necessitados do Senhor, muito mais precisados do Senhor. Quanto mais nós vivemos diante do Senhor, tanto mais nós sabemos que dependemos do Senhor. Parece que quando mais jovens, nós dependemos de nós mesmos, da nossa força, da inteligência, Senhor, da força humana. Mas à medida, meu Pai, que a maturidade vai chegando, a gente começa a notar que quanto mais dependentes somos do Senhor, tanto mais vida nós temos, tanto mais paz nós temos, tanto mais alegrias nós temos. Meu Deus, a questão toda é que quando nós olhamos aqui a convivência com pessoas, quanto mais nós dependemos de pessoas, parece tanto mais somos feridos, magoados, machucados, por causa da instabilidade que é o ser humano e nas relações. Mas a tua palavra diz claramente que o Senhor não muda. Que o Senhor não muda. O Senhor não muda o seu humor, não muda o seu temperamento, não muda o processo para nós, não muda o projeto que o Senhor estabeleceu lá atrás. Ele continua firme, Senhor, em cada etapa da nossa vida. E como o Senhor não muda, meu Deus, quanto mais nós usamos a inteligência, a sabedoria para dependermos do Senhor, tanto mais vigorosos nos tornamos. Meu Deus, as pessoas mais fortes da terra são aquelas, meu Pai, que dependem do Senhor, que dependem do Senhor. Alguns chegam até a dizer que são religiosos, outros chegam a dizer que essa pessoa é fanática, que essa pessoa é doente. E realmente, se doença for depender do Senhor, então nós queremos ser doentes. Queremos ser doentes. Meu Deus, se fanatismo é depender do Senhor, então eu quero ser fanático.
Se ser religioso é depender do Senhor, então nós queremos ser religiosos. Meu Deus, porque na verdade a dependência que o Senhor, que nós temos do Senhor, é que produz a vida para termos vida, Senhor. Vida para nós, vida para pessoas da nossa casa, vida para aqueles que estão fora do Senhor, da nossa casa natural. Senhor, é essa vida que dá prazer, que dá sentido de vida, meu Deus. Quanto mais aproximamos e temos vida, tanto mais, meu Pai, nós estamos diante do Senhor. Por isso eu quero te pedir, fala conosco nesta manhã, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Ore comigo agora e diga, fala, Senhor Jesus, nesta manhã, eu peço ao Senhor, mais uma vez, abre o meu entendimento, abre a minha visão, meu ouvido espiritual, para ouvir a tua voz. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Podeis assentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, versículo 8. Versículo 8 até o 15. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom, porque lá eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, ele então viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para eu beber, por favor? Então ela ia buscar a água, e ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tem apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Versículo 13. Elias, porém, disse, não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Olha que texto super interessante esse aqui. Mas tem algo que me chama a atenção mais nesse texto, é o que eu quero falar com vocês. É quando Elias, ele discorre o diálogo com aquela senhora, gente. A mulher era idosa. Primeiro era mulher, né? E todos nós sabemos que na cultura de Israel, naquela época, como também na cultura hoje, no meio muçulmano, a coisa continua do mesmo jeito, a mulher tinha muito pouco valor. O valor que ela tinha era exclusivamente para procriar. Então ela não tinha sustento próprio, não tinha uma base financeira própria.
ela dependia totalmente, exclusivamente do seu marido, para lhe trazer o sustento diário para todas as coisas. Ela cuidava dos afazeres domésticos, mas a base para sustento de roupa, calçado, alimentação, remédio, tudo mais, a provisão estava na mão do marido, que ela não tinha agora. Ele havia o quê? Morrido. Então aquela mulher, ela não tinha alguém que sustentasse ela. E ela não podia trabalhar fora porque ninguém lhe daria serviço. Ninguém lhe daria um emprego, ninguém lhe pagaria um salário. Então vamos nomear as dificuldades dela. Ela era mulher, não teria emprego, não teria salário, porque ninguém fazia isso naquela época. Mulher não trabalhava fora de casa. Segundo, aquela mulher, ela era viúva, então ela não tinha um marido que pudesse sair para trabalhar e trazer o sustento. Então ela não pode trabalhar porque é mulher e não tem um marido porque ele morreu. Terceiro, que eu imagino, já era uma senhora idosa. Então ela já tinha contra ela também o tempo. O tempo era contra ela. Porque ela já não tinha jovialidade para ir e tentar fazer alguma coisa, ou seja, com as próprias mãos do lado de fora para trazer também o sustento. Quarto, ainda além disso, dela ser mulher, segundo, ela ser viúva, ela não ter marido, não poder buscar o próprio sustento, já era de idade e ainda tinha um filho para sustentar. E quando a gente lê o texto, nos parece que aquele filho era adolescente, porque ele estava em casa quando a gente lê no outro texto, quando ele adoeceu, que ele veio a falecer, ele estava em casa, então ele não era casado, porque ele estava morando com a mãe. Se ele estava morando com a mãe, ele era adolescente, porque os jovens judeus casavam cedo, por volta de 18 e 19 anos. Se ele estava em casa ainda, ele era adolescente. Então ela tinha esse outro problema, ela tinha que sustentar o próprio filho. E ela tinha que buscar sustento para ela e para o próprio filho, porque o filho ainda não tinha idade para sair e fazer o papel do marido, ou seja, fazer o papel daquele que a gente chama de arrimo de família, aquele que vem a sustentar a família, sendo ainda menor de idade. Então ele não tinha maturidade para isso, e nem força de trabalho, e não sabia fazer nada. Olha a situação que essa mulher estava vivendo. A palavra de Deus diz então, vamos voltar lá onde eu comecei a história, lá por favor, no versículo 8, vamos lá. O Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta de Sidom, porque dei ordem a quem, gente? A uma mulher, segundo ela viúva. Você vai morar lá e ela vai te sustentar. Gente, que situação. A mulher não tinha nem para ela. Mais uma vez quero afirmar, era mulher, era viúva, era paupérrima, ou seja, o marido quando deixou ela sem fundamentos financeiros para passar aquela crise. E ela tinha um filho ainda, adolescente, e ainda arruma um mutreco ainda, chamado Elias, para ter que sustentar. Que situação aquela. Mas olha o que está escrito agora no versículo 10. Elias foi a Sarepta quando chegou ao portão da cidade, então ele viu quem? A mulher, que era viúva, que tinha um filho, apanhando o quê? Graveta. A mulher nem lenha não foi buscar. Gente, para quem conhece a da roça, graveta é um punhado de pedaço de pau pequeno, para você fazer apenas o quê? Um fogareiro pequenininho, porque vai fazer pouca comida. Porque na roça, quando se vai cozinhar bastante, traz um pedaço de pau, vários pedaços de pau seco, chamado de lenha, que foi lenhado, cortado com machado. Aquele pau, ele está seco, você corta ele com machado e coloca
3, 4, 5 pedaços de pau dentro do fogão de lenha, aquele fogão da roça, e ali então se dá fogo para fazer arroz, feijão, carne, várias coisas ao mesmo tempo. Quando se pega graveto é porque vai fazer pouco alimento. Então ela não foi buscar lenha, foi buscar o quê? Gravetos. E a Bíblia Sagrada diz então, e ele chega e diz, pode me dar um pouco de água? Gente, não tinha água naquele lugar, porque estava sem chuva. Não tinha água. E quem foi que ordenou diante dos céus que não houvesse água? O próprio Elias. E o próprio Elias agora estava pedindo água. Ou seja, estava bebendo o próprio veneno. Não tinha água para ele. Agora olha para você ver agora, versículo 11. Então ela ia buscar água, porque tinha um restinho de água lá, e imagino que a água estava toda salobra já. Aquela água com gosto de velha, de antiga. Água que já não estava boa para beber, mas falou, vou lá buscar a si mesmo. E aí traga um pedaço de pão. Ora, se não tinha chuva, logicamente não tinha pasto. Se não tinha pasto, os animais não comiam, não se alimentavam. Se não se alimentava, não dava leite para poder fazer um queijo. Não se dava leite para poder preparar para fazer um doce. Não se dava carne para poder matar aquele animal e trazer alimento. Então, ou seja, por causa da chuva, ele não tinha, de fato, alimento. E ele vai e pede alimento. Causado pela chuva que estava parada completamente já há vários anos. Aí então, agora olha para você ver, por favor, versículo 12. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Não tem pão em casa, você está pedindo pão e eu não tenho. Eu tenho apenas um punhadinho de farinha que restou numa vasilha. E um pouco de azeite no jarro. E eu vou ser muito claro com você, profeta, ungido de Deus. Eu estava apanhando esses gravetinhos para preparar a última refeição. É a última, corredor da morte. Em prisão americana. Eu estou debaixo dessa prisão horrível, que é essa seca que eu não consigo me livrar dela. De maneira nenhuma, eu estou aprisionada. Nessa circunstância, e eu quero dizer que eu vou apanhar alguns gravetos para fazer essa última refeição. E depois, eu quero te dizer, eu já estou há tanto tempo nisso, que eu tenho absoluta certeza que depois de comer essa última refeição, eu e o meu filho morreremos, perderemos a vida. Para nós é o fim. Acabou toda e qualquer esperança. Só nos restou um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite no fundo da garrafa. E só dá para 2. E eu vou fazer agora na hora do almoço. E a partir daí, nós vamos sentar e esperar a morte chegar. Gente, olha a situação. Era uma mulher viúva, não podia trabalhar para trazer seu sustento, mas também não tinha nem que trabalhar, pois se não tinha chuva, pois se não tinha água. E ela não tinha marido criativo para trazer o sustento. Tinha um filho menor de idade que ainda não tinha idade para sair e buscar o sustento. E aí, depois de tudo isso, ela pega o graveto, porque só tinha farinha e azeite para uma última refeição. E aparece o profeta e diz, traga um pedaço de pão. Ela chegou e falou, você não está entendendo a minha situação. Vou fazer a última refeição e logo após
não tem esperança para nós, nós morreremos. Acabou. Ela então passou assim, muito claramente, a real situação dela para Elias. Em poucas palavras. E ela disse: eu tenho apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um pequeno pedaço de pão, um pequeno pão que dá para mim, para o meu filho, e acabou. E você ainda vem pedir comida? Agora olha o versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faz o negócio, faz o que acabou de dizer. Vai lá e faz o pão. Está vendo essa última farinha que você tem aí dentro da panela? Uhum. Joga o azeite. Acabou? Acabou. Acabou o azeite? Acabou. Acabou agora a farinha? Acabou. Amassa bem. Amassou? Amassei. Agora põe no forno para assar. Colocou? Coloquei. Então faz o negócio. Faz como você disse. Faz primeiro um pouco de pão para mim. Como é que é? Faz, olha a palavra aqui, ó. Primeiro. Ao invés de você fazer primeiro para você e para o seu filho, faz primeiro para mim. Gente, é ou não é o cúmulo do absurdo? Que pastor é esse? Está saqueando a viúva. Está saqueando a viúva. Sim ou não? Porque se ela não tinha pão, o bastante para se alimentar ela, para alimentar ela e o filho, como é que Elias, gente, Elias, você precisa lembrar que antes dessa situação, ele estava onde? Lá no Ribeiro de Querite. E lá no Ribeiro de Querite, todos os dias de manhã ele recebia pão e carne. Então ele estava bem alimentado. Ele estava forte, estava vigoroso. Quando era de tarde, ele recebia pão e carne, ele estava alimentado e vigoroso. Agora aquela mulher estava há vários dias regrando o alimento. Era um pouquinho a cada dia. Eu imagino o garoto dela chorando de fome. Ou pedindo comida em horários que não era além do almoço e do jantar. E agora aparece o pastor de Israel chamado Elias, o profeta, e faz como você falou, faz o pão, o último pão que você tem. O derradeiro. Pega esse pão, mas faz primeiro para mim. Depois do resto, prepare a refeição para você e para o seu filho. Se nós pegarmos um texto desse aqui, e parar aqui, e colocar esse texto na mão da gente do mundo, da gente do Egito, da gente que não tem Deus, eles vão falar: esse pastor miserável, esse pastor endiabrado, encapetado, do capeta, do satanás, do cão tinhoso, está o quê? Saqueando a mulher, viúva, com seu filho ainda pré ou adolescente. Ele não tem um pingo de temor, esse homem. Eles gritariam e diriam: esse filho de uma coisa ruim, não tem um pingo
de senso, ele chega e diz, faz primeiro para mim, ele seria xingado, gente. É só você notar que quando pessoas, principalmente a imprensa, no geral, os artistas que comandam esse país, quando vê um punhado de centenas de milhares de pessoas que trazem os seus dízimos e suas ofertas na igreja, não é nem o primeiro, mas eles pegam e falam mal demais, ou seja, detonam, xingam, humilham e diz, os pastores estão o quê? Saqueando as pessoas. Agora você imagina ele ler um texto desse, dizendo que uma mulher viúva, necessitada, precisada, que não tinha mais nada, e ele disse, faz primeiro para mim. Pode ter certeza que hoje tudo vira processo. Alguém dos direitos humanos processaria esse pastor nos dias de hoje. Você pode ter certeza disso. Por estar usando da prerrogativa de pastor para abusar dessa mulher, saquear essa mulher, tomar dessa mulher aquilo que era o seu sustento de vida. Seria assim. Por que Elias, então, que estava forte, que estava alimentado, que vinha de comer pão e carne, e ele poderia ter trazido um pedaço de pão e carne também para dar para aquela mulher, ele chega lá na maior assim, no linguajar bem aqui, na maior cara de pau. Faltava óleo de peroba em Elias. Falta de senso. Ele chega e fala, faz primeiro o pão para mim. A senhora acabou de dizer, a senhora disse que vai fazer o pão, vai comer um pedaço você, um pedaço seu filho, depois vocês vão morrer. Então faz como você diz, faz o pão. Mas antes de você dar... Mas Elias não tem pão nem para mim, nem para o meu filho, para os dois direitos. Você quer que dê primeiro para você? Sim, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Mas vem cá, a regra não é faz primeiro para eles, se sobrar, faz para o ungido de Deus? Essa não seria a regra normal? A regra mundana é essa. Por que Elias chegou e falou, faz primeiro para mim? Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Porque na verdade, Elias quando diz faz primeiro para mim, porque ele era o representante de Deus na terra naqueles dias. Então, quando ele disse, faz primeiro para mim, ele não estava dizendo, faz primeiro para mim, para o Elias natural. Faz primeiro para Deus. Isso mesmo. Ele estava certinho, ele estava completamente certo. Como assim? Mas ele estava saqueando. Segundo a ótica mundana, isso é saque. Segundo a ótica humana, é desrespeito. Você fazer isso com uma viúva. Mas segundo a ótica espiritual, segundo a ótica eterna, sobrenatural, o Senhor chegou e falou, faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim, do resto prepara a refeição para você e para o seu filho. Por que você deve fazer primeiro para mim, que sou representante de Deus? Por que você deve fazer primeiro para mim? Porque quando você faz para mim, você está fazendo para Deus. E olha o que acontece quando você faz primeiro para Deus. Olha o versículo 14 agora. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel,
sempre haverá farinha na sua vasilha e azeite no seu jarro, até que o Senhor envie a chuva. Então escuta, preste atenção. Quando Deus disse e falou, faz primeiro para mim, é porque tem uma cláusula ali. Quando você faz para mim, você me honra em primeiro lugar, você me coloca em primeiro lugar, imediatamente eu te devolvo, te abençoando, te guardando, te protegendo e fazendo com que tudo que você sonha te alcance. Quando Elias chegou e falou, faz primeiro para mim, ele estava debaixo de uma orientação clara de Deus. Deus estava dizendo, eu vou provar essa viúva. Se ela é digna que eu lhe abra as portas dos céus, com bênção tal que venha maior abastança. Eu quero ver se ela merece farinha que nunca mais faltará nessa panela e azeite que nunca faltará nessa botija. Eu quero testar o coração dessa mulher, para ver o quanto ela me teme, o quanto ela me ama. Por isso, ele chegou e falou, faz primeiro para mim. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Gênesis. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois deu à luz ao irmão de Caim e chamou Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Versículo 4. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. E por sua vez, Abel ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. E não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou o quê? Transtornado. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Volte agora, por favor, no versículo 3 agora ainda. No versículo 3. Olha o que a palavra de Deus diz. No tempo da colheita, é interessante que quando nós lemos numa outra tradução, diz o seguinte. No final da colheita, trouxe então Caim uma oferta ao Senhor. Na minha Bíblia está escrito exatamente isso. No final da colheita, trouxe Caim então uma oferta ao Senhor. Ou seja, ele começou então a colher quando? Vamos partir do pressuposto que ele começou a colher agora. Ele começou a colher em janeiro. Ele então colheu em janeiro, colheu em fevereiro, colheu em março, colheu em abril, colheu em maio, colheu em junho, e nós estamos agora em julho. Então ele veio colhendo durante 6 meses, entrando no 7º mês. Mas é engraçado que ele não se lembrou do Senhor no 1º mês, no 2º mês, no 3º mês, no 4º mês, no 5º mês, no 6º mês. Quando estava terminando a colheita do resto, ele levou uma oferta para o Senhor. Do que sobrava. Depois que ele pegou a primeira colheita, a segunda, a terceira, que ele vendera e ele prosperara e ele enriquecera. Depois que ele pegou a sua colheita, guardou em celeiros. Depois que ele pegou os mantimentos, porque na verdade, a medida para você entender a respeito de lavoura, a lavoura ela sempre tem o tempo certo da sua colheita.
E quando o agricultor ele olha os grãos, ele chega e fala: nós precisamos começar a colher agora, para que os grãos não passem da hora. E quando vai dando para o final da colheita, vai ficando então os grãos mais mirrados, os grãos menores. E a Bíblia Sagrada, ao invés dele pegar e dar da primícia para Deus, do melhor para Deus, do grão mais forte, mais tenro, ele chegou e falou: eu não vou dar o de janeiro, não vou dar da colheita de fevereiro, nem de março, nem de abril, porque a colheita de abril, de março e abril e maio, é a colheita mais terra, do melhor que existe. Mas quando chegou junho, quando chegou julho, naquilo que era mirrado, naquilo que era pouco, naquilo que era largado para que as pessoas que não têm nada pudessem pegar, ele então traz uma oferta ao Senhor. Mas olha o que está escrito agora, o versículo 4. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções. Quando as cordeiras começaram a parir, que os cordeirinhos começaram a berrar, começaram a andar, começaram a crescer, dos primogênitos das ovelhas, dos cabritos, dos cavalos, das vacas, aquilo que era primeiro, aquilo que era tenro, aquilo que era melhor cria, ele chegou e disse: eu poderia fazer como o meu irmão, pegar agora o melhor e vender. Eu imagino aquelas pessoas da região, quando viram as crias dele, chegou e falou: Abel, que bezerros bonitos, que cabritinhos tenros e bonitos, que carneiros bonitos, que ovelhas maravilhosas. Olha a lã dessas ovelhas. Quer me vender? Quer me vender, Abel? Não, não quero. Eu pago o dobro. Não, não quero. Eu pago o triplo. Não, não quero. Por que você não quer? Porque essa é a primícia, é o primeiro, é o melhor. Eu darei para o meu Deus. Eu darei para o meu Deus. Você ficou doido? Sim, eu estou doido mesmo. Eu darei para o melhor para o meu Deus, que tem me abençoado, tem me guardado, tem me protegido e que me deu tudo, eu estou devolvendo. A Bíblia diz então que ele ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. E a Bíblia Sagrada diz então que o Senhor aceitou quem, gente? A Abel e depois a sua oferta. Olha o que está escrito agora no versículo 5. E não aceitou quem? A Caim e a sua oferta. Preste atenção. Quando o Senhor diz que nós devemos trazer o primeiro para Ele, é porque na verdade aquilo mostra claramente o nosso coração, a nossa ligação, a nossa aliança, o nosso comprometimento e o que Deus representa para nós. A oferta que nós damos, aquilo que nós damos para Deus, mostra claramente a pessoa que somos diante do Senhor. Porque primeiro o Senhor olha para nós como pessoa, depois Ele olha a oferta. Quando uma pessoa é como Caim, que traz do resto, que traz do que sobra, que traz do último, que não se importa com a casa de Deus, com o reino de Deus, com o processo da presença de Deus na terra, mostra claramente que aquela pessoa, ela significa muito pouco para Deus, porque a relação dela com Deus é: Deus me abençoa, mas para eu me sustentar, eu me manter, essa pessoa ora, jejua e busca, olhando apenas para si mesma. E Deus é jogado para o final da fila, quando é jogado. Que alguns nem fila têm onde Deus está. A Bíblia Sagrada diz que Deus atentou para Abel, falou: Abel,
Você me colocou em primeiro lugar. E eu te coloco em primeiro lugar também. Preste atenção. Ouça. Não aceitou Caim e a sua oferta. Querido, preste atenção. Quando nós damos para o Senhor o resto, o que sobra, e às vezes nem damos, aí nós estamos diante de Deus pensando que nós estamos... Você não vai ser aceito. Você é aceito como ser humano, mas não é aceito como relação íntima de Deus. Porque mostra o seu coração para com o seu Senhor. Preste atenção. Escuta bem o que eu vou lhe falar aqui. A oferta que nós damos é um presente que nós damos para o nosso Deus. E eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse convidado para ir na festa de aniversário do político que você gosta, o que você levaria para ele? Vamos partir do pressuposto aqui, que você que gosta do Rui Costa, o que você levaria para ele? Para você que gosta do Bruno Reis, que presente você levaria para ele? Para você que gosta do Lula, que presente você levaria para ele? E para você que gosta do Bolsonaro, que presente você levaria para ele? Quem gosta dessas pessoas falaria, eu passaria vários dias rodando no shopping até achar um presente que representasse o que eu sinto e o que essa pessoa significa para mim. Sim ou não? Sim ou não? O presente que nós damos para uma pessoa significa o que ela representa para nós e quem nós somos para ela e o que ela é para nós. O que ela é para nós. Aí tem gente que diz que não gosta do Lula, chega e fala, eu colocaria remédio de rato no bolo dele. Certo. Mas e o que os lulistas colocariam no bolo, para você que gosta do Bolsonaro? Chumbinho. Porque não gosta. Mas quem gosta, que é apaixonado, se o Bolsonaro te chamasse para ir lá no palácio, eu estou apertado financeiramente, eu não consigo de maneira nenhuma dar uma oferta para Deus, dar o meu dízimo para Deus. Mas se o Bolsonaro te chamasse para ir lá bater um papo com ele, você venderia tudo para pegar e ir a Brasília para o quê? Para passar 5 minutos com o Bolsonaro. Porque você ama Bolsonaro. Mas se o Lula, que ainda não está na presidência, mas pretende voltar, diz ele que pretende voltar, se ele te chamasse em São Paulo para ir lá, você não tem dinheiro para ofertar, para dizimar, não tem dinheiro para dar nada para Deus. Mas se ele te chamasse, você cortaria todos os custos e iria para estar com ele. E levaria o melhor de si para ele. Porque você ama Lula. Mas você não faz nenhum esforço em relação à casa de Deus, em relação a Deus. Isso mostra o tamanho do amor que você tem para Deus. Para com Deus. Está entendendo o que eu estou te falando? Deus é sempre jogado para o final da fila. É jogado para o final da fila. Por isso, vamos voltar de novo lá no capítulo 17 de 1 Reis, por favor. Aonde nós estávamos, aonde nós paramos. Vai morar em Serepta. Agora, versículo 13, então, quando ele falou, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, faça primeiro para mim,
Faça primeiro para Deus, dê primeiro para Deus, porque o resto prepara a refeição para você e seu filho. Agora olha o que está escrito no versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na sua vasilha e azeite no jarro até que o dia que o Senhor envia a chuva. Então preste atenção, Elias aqui estava falando para ela: se você fizer primeiro para Deus, Ele não vai deixar faltar farinha na sua vasilha, nem azeite no seu jarro. Faz o que eu estou te falando. Sabe o que aconteceu? Olha o que a Bíblia diz aqui agora, versículo 15. E ela então fez conforme Elias. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos por muitos dias. Ou seja, ela acreditou na palavra profética, que se ela fizesse primeiro para Deus, Deus retornaria para ela. E muitos que estão me ouvindo não acreditam nessa verdade. Que se você der primeiro para Deus, Deus te abençoará e nunca te faltará nada. Preste atenção, meu irmão. Deus testou aquela mulher. Se ela dissesse não, eu não vou fazer para você, Elias, ela morreria, ela e o filho, de fome. Porque ela não estava colocando Deus em primeiro lugar na vida dela. Exatamente isso. Mas quando Elias a desafiou, ela entendeu o desafio. E a Bíblia diz então que ela fez exatamente como lhe fora ordenado. E o resultado foi que ela, a família dela, a partir daquele dia, gente, olha o que está escrito agora, versículo 16, para você ver. Como é que foi a vida deles lá, para você ver? Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Nunca mais faltou. E você viu que a história da mulher começou como? Uma mulher sem marido, sem trabalho, sem sustento, pegando um graveto para fazer um último pão, uma última refeição para ela e para o seu filho, e depois o quê? Morrer. Quando o Senhor usou Elias, falou: faz primeiro para mim, coloca-me em primeiro lugar, me dê a primazia na sua vida, e você verá o resultado disso. A partir dali a mulher creu, e a partir daquele dia, o próprio Deus estava lá naquela casa, enchendo a farinha, enchendo o azeite, e nunca mais faltou nada. Quando você vê uma pessoa mendigando pão, é porque Deus foi jogado para o final da fila. Você pode ter certeza disso. Vocês me perdoem o que eu vou falar. Eu não tenho dó de mendigo. Você me perdoe. De gente que está passando por necessidade, se arrastando, entra ano e sai ano. Não tenho, infelizmente, ou felizmente. Por quê? Porque eu tenho a ciência e a consciência de que aquela pessoa só está naquela condição porque pegou o meu Deus, que era Deus dela, antes e jogou Deus para o final da fila. E numa fila muito distante, na qual ele não tem acesso mais. O próprio Davi chegou e falou: eu era jovem, agora sou velho, mas eu jamais vi o justo padecer necessidades básicas e a sua descendência mendigar o pão. Querido, na geração do justo não tem mendigo. Na geração do justo não se padece primeira necessidade. Mas tem gente que fala o seguinte: a minha necessidade é um Rolex. Aí não tem jeito, né, amiga? Até a minha necessidade é um Porsche. Eu também, oxigo, que necessidade boa é essa, né? Mas a Bíblia fala claramente que aquilo que é básico jamais faltará. Se está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando a farinha, está faltando o básico, querido, acerta a sua vida com Deus logo. Acerta a sua vida.
Se a sua vida está entrando, saindo infernizada, acerta a sua vida com Deus. Você não está como um justo diante do Senhor. Aquela mulher, ela foi e fez as contas, falou, meu Deus do céu, esse homem é doido, como é que ele faz? Ele diz, faz primeiro para mim. Mas eu vou riscar, vá que dá certo. Porque para Deus, claramente, a ação de colocar Deus em primeiro lugar, ali, fez com que o céu se abrisse sobre a vida dela. Vamos terminar. Abre comigo lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 3. Mateus 6, 3. Olha o que está escrito aí agora aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o bem-estar do reino de Deus. E a sua justiça para que você seja justo sobre a terra. E todas estas coisas. Todas estas coisas. E é interessante, se você não sabe, ele termina esse texto aqui, gente. Sabe quando é que ele termina esse texto? Sabe o que ele estava falando? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala desse texto aqui, começando do versículo 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem por comer, nem beber, nem vestir. Aí ele começa a falar claramente. É quando ele fala dos lírios. É quando ele fala dos pássaros. Quando ele usa a palavra pequena fé pela primeira vez. Ele está falando do homem que está sobre a terra, vivendo debaixo de uma ansiedade horrível, terrível, em relação às coisas materiais, em relação às coisas dessa vida. E ele chega e diz claramente, busque-me em primeiro lugar, busca meu reino, depois a minha justiça, e todas as coisas que você está sofrendo por elas, eu vou te acrescentar, eu vou te dar. Eu vou te dar a farinha na sua panela e o azeite na sua botija. Preste atenção, faça como aquela mulher. Faça como aquela mulher. Coloque em primeiro lugar. Oh, meu irmão. Aquela mulher entendeu esse princípio aqui, ó. Naqueles dias, gente. A diferença desse texto aqui para aqueles dias são cerca de 4.000 anos de diferença. Quando Elias chegou e falou, faz primeiro para mim, ela estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque através do profeta vinha a bênção e vinha também a maldição. Então ela falou, você quer ser abençoada? Faz primeiro para que os céus se abram sobre a sua cabeça. O Deus abençoador estará contigo em cada detalhe de sua vida. Ele estava cumprindo esse texto aqui. E todas essas coisas, que era a necessidade dela. E é interessante, vamos voltar lá para terminar agora, capítulo 17 ainda, para você ver como é que era a vida deles lá. Depois que aquela mulher obedeceu. 17, versículo 14, 15, vamos lá. Assim o Senhor Deus de Israel haverá sempre farinha, versículo 15. Ele fez conforme Elias, e assim, eis a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Agora ele 16. Sempre havia farinha na vasilha e azeite nos vasos, exatamente como o Senhor prometido por meio de Elias. 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando, por fim morreu. Olha para você ver aqui. O homem de Deus, o que você fez, veio lembrar dos meus pecados e matar meu filho. Olha para você ver agora. Então Elias clamou, ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste a desgraça a esta viúva, que me recebeu no seu lar e fizeste assim morrer o seu filho?
Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E o Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. Elias levou abaixo. Volte lá, menina. E Elias o levou para baixo e o entregou à sua mãe. Veja, o seu filho está vivo. Ou seja, preste atenção. Olha o milagre completo aqui. Porque ela deu primeiro para Deus, nem a morte teve poder sobre a casa dela, porque o milagre de Deus, uma vez que eu coloco Deus em primeiro lugar, ele é completo para todas as áreas das nossas vidas. Porque a gente pensa que foi só a farinha, foi só o azeite, mas inclusive o poder sobre a morte, contra a morte. Você está vendo a diferença de quem serve e quem não serve? Porque eu estou o tempo inteiro falando aqui de pão e azeite. E você está raciocinando apenas o quê? Que para Deus eu devo dar apenas o quê? Base financeira. E com isso eu serei abençoado só na área financeira. Querido, quando você e eu colocamos Deus em primeiro lugar, o pacote é completo. O Senhor abençoou a ele, a ela, com alimento na área financeira. Mas depois, quando necessitou dele, para o milagre de ressuscitar o filho, Deus estava presente na vida dela, porque ela colocava Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos a oferta, devolvemos a oferta para Deus, todas as áreas da nossa vida serão alcançadas, porque nós temos a primazia de buscar a Deus e Deus coloca-nos lá no primeiro da fila, nas bênçãos eternas que Ele vai trazer sobre nós. Quantos querem isso? Diga aleluia. Então vamos colocar de pé e vamos falar com Deus nessa manhã. Vamos falar com Deus. Ore comigo agora, fale comigo, fala Senhor Jesus. Mais forte, fala Senhor Jesus. Nesta manhã, fala eu entendo claramente pela sua palavra que eu preciso, que eu devo colocar o Senhor mesmo, em primeiro lugar na minha vida. Espírito Santo, essa é a hora, esse é o tempo, esse é o momento, meu Deus, que eu estou determinado a colocar o Senhor em primazia, em primeiro lugar. Eu não quero e eu não serei como Abel não, Senhor, como Caim. Caim, ó Deus, colocou o Senhor por último, deu o pior de si para o Senhor, e o Senhor rejeitou a ele e a sua oferta. Mas Abel deu a primícia, o melhor de si, e o Senhor aceitou Abel e aceitou sua oferta. Fala, ó meu Deus, e eu quero colocar a minha vida em primeiro lugar diante do Senhor. Aceita, ó Deus, aceita a mim e a minha oferta como gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor? Eu quero nessa manhã consagrar o pão agora, consagrar o pão da Santa Ceia. Levantem suas mãos comigo e ore e fala, Senhor Jesus, nesta manhã eu digo, este é o teu corpo representado neste pão. Quando eu como, eu digo, eu pertenço a este corpo, a esta igreja, e todo o bem que o Senhor preparou para ela, vai me alcançar, ó meu Deus. Ao tomar a Santa Ceia, eu digo, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, em nome de Jesus. Podeis passar, por favor.
Levanta seu pão agora comigo e fala: Senhor Jesus, nesta manhã eu consagro esse pão ao Senhor. Ao comer deste pão, eu digo, ele se torna o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário pela minha vida. Por isso, meu Pai, eu tenho acesso e posso colocar o Senhor como primazia na minha vida, em nome de Jesus. Podeis comer, por favor. No final, Jesus então tomou o cálice. E ele disse: este é o cálice da nova e eterna aliança. Fazei isso e reparti entre vós em memória de mim, para a remissão de pecados. Oh, querido, quando nós tomamos do sangue, representado pelo suco de uva, nós dizemos: o Senhor tem a primazia nas nossas vidas. Assim como aquela mulher não temeu em nenhum momento dar tudo o que tinha para Deus, e Deus devolveu o tempo inteiro para aquela mulher. Eu quero dizer a você, quando nós tomamos do cálice e renovamos a nossa aliança de comprometimento, de dar o melhor para Deus, nada nos falta, nada nos falta, nada nos falta. E nós precisamos crer como aquela mulher creu, em nome de Jesus. Podeis passar, por favor, com o cálice agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Orem comigo agora e diga, fala: Senhor Jesus, mais forte, fala: Senhor Jesus, nós consagramos este suco de uva diante do Senhor. Ele representa o teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fala: eu lhe digo de todo o coração, que ao tomar desse cálice, eu renovo a minha aliança de colocar o Senhor em primazia na minha vida, em nome de Jesus. Podeis tomar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos tirar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você vai dizimar e ofertar nessa manhã, que você possa pegar o seu envelope e logo após nós vamos, pegue aqui, varão, por favor. Nós vamos orar para que não falte jamais, gente. Farinha. Tem alguma coisa a ver com baiano? O que vocês acham? Quem aqui não gosta de farinha, levanta a mão. Quem não gosta? Agora, quem gosta de farinha, levanta a mão. Hã? Quem gosta de farinha, levanta a mão. Quem não levantou a mão, porque não gosta de farinha. Quem gosta de farinha, levanta a mão. Não gosta não, varoa? Quem não gosta de farinha, levanta a mão. Só você? Quem não gosta?
Então vamos lá, vou fazer de novo. Quem não gosta de farinha, levanta a mão. Eu gosto mais ou menos. Eu gosto. Porque o caso é o seguinte, diz que tinha uma pessoa, olha para você ver como é que é o baiano, né? Diz que o baiano chegou lá em Goiás, e aí então perguntaram assim para o baiano, baiano, você gosta da Bahia? Gosto. Você gosta de Salvador? Gosto. Você gosta da sua mulher? Gosto. Você gosta dos seus filhos? Gosto. E de farinha? Vixe, Maria. Pior que é desse jeito mesmo. Se pedir para um baiano perguntar quem que ele gosta mais, do menino ou da farinha, quem que ele gosta mais? Ele não fala, mas prova. Não pode faltar farinha. Então esse texto tem tudo a ver com farinha. Agora quem gosta de azeite aqui? Azeite. Todo mundo gosta de azeite. Eu não gosto de azeite de dendê. Nunca consegui, gente, assim, não me adaptei com azeite de dendê. Mas o azeite normal eu gosto muito também. Então essas duas coisas, e são duas coisas super necessárias, ou seja, na culinária nossa aqui na Bahia, né? E não vai faltar de jeito nenhum. Por isso, nós vamos dizimar e ofertar, dar a primazia, dar o melhor para Deus nessa manhã, em nome de Jesus. E lembrando que hoje às 19h30, olha, 17 horas. 17 horas. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quem aqui tem vindo também na reunião das 17, levanta a mão. Você acha que esse horário das 17 é melhor ou 18 é melhor? Hã? O que vocês acham? Eu também estou acostumando com esse horário das 17, viu? Porque agora já está começando já a abertura das coisas. Eu vou perguntar hoje à tarde para o pessoal e tudo, o que fica melhor, se é 17 ou 18. Porque quando chega, aí é aquele detalhe, né, gente? Por exemplo, quem, na hora que acabar tudo aqui, que abriu as praias, quem gosta de praia vai querer, que 17 estão voltando para casa, né? Para ir tomar banho e vir às 18 horas. Mas em contrapartida, quem não vai, 19 horas já terminou, tem mais coisa para fazer. Ainda dá para pegar um cineminha ainda. Hã? É. Pois é, e além do mais, tem essa questão toda, quem vai no restaurante ainda dá tempo ainda. Ou seja, você tem uma parte da noite. Vamos conversar sobre esse assunto. Ore comigo agora e fala, Senhor Jesus, eu quero, e eu preciso, e eu serei abençoado na minha área financeira. Fala, e eu declaro, e eu profetizo, que os céus estejam abertos para que eu possa devolver ao Senhor o melhor, o meu melhor na área financeira, em nome de Jesus. Podeis trazer e colocar no gasofilácio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé então, vamos despedir para as nossas casas. Lembrando que temos a reunião às 17. Agora não tem Domingão do Faustão mais, né? Graças a Deus. E quem gostou da seleção perder ontem, levanta a mão aí. Para mim não fede, não cheira. Engraçado, né? Como é que as pessoas, o modo como elas levam as coisas, é o modo como representa. Você vê que com o passar do tempo, antigamente, há um tempo atrás, não muito tempo, assistir o jogo da seleção era... Não, não posso fazer nada não, porque tem jogo da seleção. Hoje,
Porque eles tratam a entidade de qualquer jeito, e de qualquer jeito também o público vai tratando, né? E está há muitos anos que não faz uma remessa, ou seja, uma turma tão boa quanto foi. Vamos pegar essa turma mais nova aqui, Bebeto, Romário, Ronalducho, né? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, essa coisa. Agora só tem só quem? Parece que só é o Neymar, como na seleção argentina, só tem o Messi. Que coisa, né? Parece que não tem mais ninguém ali mais. Perdeu a graça. Ontem eu comecei a assistir com a Cleudia e tudo, e deu sono, falei, eu vou dormir. Fui dormir mesmo, sem brincadeira. Aí Cleudia aí, eu falei, querida, fica aí você assistindo esse trem aí. Vou perder tempo com isso não, amigo. Tem mal o que fazer, meu sono é mais importante que esse negócio aí. Lembrando que amanhã nós teremos a reunião às 15 horas e também às 19h30 teremos a reunião. E aí, então, Deusdete, que dia você pode vir às 15 horas para ministrar essa semana? 15. Eu que faço a reunião toda. Hã? Um dia só, rapaz. Não é todo dia, não. Hã? Amanhã, terça-feira. Amanhã, então, segunda? Então, você vê, por isso que eu estou falando para você, tá vendo aí? Terça, então. Terça, 3 horas, fechado? Terça, 3 horas, você vem para fazer a live aqui. Tá ok? Então, levante suas mãos comigo agora. Ore comigo e fala, Senhor Jesus, nessa manhã, eu digo, a minha tarde será perfeita, será ungida. A mão do Senhor me abençoará. Serei guardado, serei protegido. E eu digo, ó meu Deus, que a tua boa mão me alcance, me alcance. E eu digo agora, de todo o coração, vem sobre mim, me leva em paz, me traga em paz, que a minha segunda, terça e quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, a bênção do Senhor nos alcance e me alcance, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até às 17, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.